Oi? Você falou comigo? Sim. Teria como enviar para gente as aulas da semana passada? A gravada? Sim. Tá, eu vou. Tá no arquivo aqui, eu vou colocar lá no YouTube e colocar o link, viu? Ok, obrigada. Ah, então vamos lá. A aula de hoje a gente vai continuar no mesmo tema, empuxo ativo, só que agora para um solo coesivo. Qual que é a diferença de um solo coesivo para um solo sem coesão? No solo coesivo, a coesão aqui ela é diferente de zero. Então, esta envoltória de ruptura, ela não sai mais aqui da origem. Ela já sai a uma certa altura no eixo vertical. Nos exemplos passados, a gente estava utilizando só um solo sem coesão, a coesão igual a zero, igual esse caso aqui. Hoje vamos ver como que é o caso de um solo coesivo. O que que muda? O que que muda no cálculo do empuxativo para um solo coesivo? Muda que acrescenta essa parcela aqui no cálculo. Nos exemplos passados, a gente estava calculando o empuxativo utilizando só essa parcela aqui, ó, a tensão vertical vezes o Ka. Para um solo coesivo, entra essa outra parcela aqui, que é negativa duas vezes a coesão vezes a raiz quadrada do Ka. E por que que entra essa parcela e essa parcela entra com sinal negativo? A explicação física para isso é o seguinte: quando o muro desloca para a esquerda, então tem esse muro aqui e tem o solo aqui que ele está contendo. Quando esse muro é deslocado para a esquerda, os grãos, esses grãos aqui, ficam livres para afastar um do outro. Então você desloca esse muro para a esquerda, há um relaxamento aqui, fica mais fácil desses grãos afastar um em relação ao outro. Então, é o que está mostrado nessa figura aqui. Daí, quando tem essa tendência de afastamento dos grãos, a coesão ela atua impedindo que ocorra esse afastamento. A analogia, então, para a coesão, para esse efeito da coesão, seria o seguinte, que a coesão seria meio que uma cola que liga os grãos. Então, quando o muro vai tender a deslocar para cá, os grãos tendem a ter esse mesmo movimento e a coesão, como fosse uma cola, ela segura esse movimento. Então, ela impede que ocorra esse afastamento dos grãos. Como esse efeito da coesão atua no sentido contrário ao do empuxo do solo, a coesão entra no cálculo do empuxo ativo como sinal negativo. Então, olha só, o empuxo aqui devido ao peso próprio do solo, ele empurra o muro de arrimo. E a coesão, devido a essa analogia, que é essa cola que tem entre os grãos, ela atua no sentido contrário. Então, as forças aqui estão no sentido contrário. Então, em vez dela empurrar o muro, ela impede que o muro seja empurrado pelo solo. Então, por isso que entra com o sinal negativo. Olha só, a gente tem uma parcela do peso próprio do solo, que é o peso das partículas empurrando o muro, e devido à coesão, tem que diminuir essa parcela que é devido a esse efeito de cola entre as partículas. Daí, um diagrama de empuxo, com o caso de um muro de arrimo sem uma sobrecarga aqui, tem que essa distribuição triangular é devido ao peso próprio do solo, tem que descontar o efeito da coesão e o que pode ocorrer? A resultante da distribuição do empuxo ativo, ela pode ficar negativa aqui, ó, nessa parte de cima.
porque você faz esse valor menos esse, fica uma distribuição negativa nessa parte aqui. E o que quer dizer com essa distribuição negativa? Quer dizer que o empuxo está na direção contrária. Além de não exercer o solo que está aqui, não exercer pressão sobre o muro, o movimento do solo é no sentido contrário. O muro ele vai deslocar para a esquerda e o solo aqui ele vai deslocar para a direita. Ele vai ter uma retração do solo. É por isso que pode ter nos solos coesivos essas fendas de tração ou trincas de tração. Olha só, daí quando tem uma sobrecarga, a distribuição do empuxo ativo devido ao peso próprio e a sobrecarga já é de forma trapezoidal e você tem que descontar essa coesão. Ao descontar essa coesão, dependendo dos valores aqui dessa distribuição, a resultante ela pode dar sim uma resultante positiva, né? Então, um solo empurrando o muro para a esquerda, não ocorrendo esse caso aqui, ó, de tensões negativas. Então, olha só, sempre quando o solo for coesivo e não tiver sobrecarga nenhuma, o que vai acontecer? Vai acontecer que na parte aqui de cima vai ter esse empuxo negativo. E quando o muro de arrimo tiver já uma sobrecarga sobre ele, pode ocorrer um efeito negativo, como também pode não ocorrer. O empuxo aqui ele pode ficar positivo devido à sobrecarga que tem acima desse ponto aqui. Beleza? Até aqui, tranquilo? Isso aqui foi a parte, até aqui foi a parte teórica da aula. Agora a gente já vai fazer um exemplo de como calcula o empuxo ativo de um solo coesivo. Ninguém falou, então tá tudo tranquilo. Vamos seguir. Olha só, o exemplo para resolver a atividade 9 é esse daqui, ó. Este exemplo aqui, quais são as características dele? Que tem um muro de arrimo com altura de 5 metros, então entre o ponto A e o ponto B é 5 metros. Tem uma sobrecarga aqui no nível do terreno de 48 kPa. Subsolo aqui, ele é homogêneo, só tem um tipo de solo e não tem o lençol freático. O lençol freático está abaixo do ponto B aqui. As características desse solo aqui, tem um peso específico de 18 kN por metro quadrado, um ângulo de atrito de 18 graus e a coesão de 10 kPa. Aqui deveria estar kPa, esqueci de colocar. E pede-se o seguinte, a distribuição do empuxo ativo, então é essa distribuição, esse diagrama de tensões que atuam ao longo do muro de arrimo e a força resultante dessa distribuição. Como que é determinado, então, essa distribuição e essa força resultante? O primeiro passo é calcular o coeficiente de empuxo ativo desse solo. O coeficiente de empuxo ativo é dado por esta fórmula aqui, ó, que é a tangente ao quadrado de 45 graus menos φ sobre 2. Com um ângulo de atrito, você joga nessa fórmula e obtém o Ka. Para o exemplo, o ângulo de atrito é 18. Então é só jogar o valor 18 nessa incógnita aqui e calcular essa equação. Então fica tangente de 45 graus menos 18 sobre 2, você obtém que o Ka vale 0,52. E existe essa tabela também. Só que como o nosso solo está abaixo de 20 graus, não tem aqui. Então a gente
tem que usar a fórmula mesmo. Mas na atividade vocês podem utilizar essa tabela aqui. Daí, depois que calculou o coeficiente de empuxo ativo, faz o segundo passo, que é calcular a tensão vertical no ponto A e no ponto B. Como que essas tensões são calculadas? A gente usa essa fórmula aqui, ó, que é o peso específico do solo vezes a altura ou espessura de camada que está acima daquele ponto, mais a sobrecarga. A tensão vertical para o ponto A vai ser o quê? Vai ser o peso específico desse solo vezes a altura de solo que está acima dele. Como não tem nenhum solo acima do ponto A, essa parcela aqui ela vai zerar. Vai ficar 18 vezes 0, vai ser 0. Mas tem uma sobrecarga que está atuando no ponto A. Então, tem que considerar essa sobrecarga que vale 48 kPa. Então, a tensão vertical no ponto A é 48 kPa. Agora, a tensão vertical no ponto B, que é este ponto aqui, vai ser o peso específico desse solo vezes a altura do solo que está acima do ponto B, mais o 48 kPa. Então, o ponto B está aqui, tem 5 metros de solo acima desse ponto, então fica 18 vezes 5, mais a sobrecarga que está aplicada lá na superfície do terreno, que a gente tem que considerar também. Então, resolvendo esta conta aqui, a gente encontra que a tensão vertical no ponto B é 138 kPa. Determinou as tensões no ponto A e no ponto B. Terceiro passo é calcular o empuxo ativo nesses pontos. Daí, agora a gente usa esta equação. O empuxo ativo naqueles pontos vai ser a tensão vertical naqueles pontos, vezes o Ka, que é o coeficiente de empuxo ativo, menos 2 vezes a coesão do solo, vezes raiz quadrada do Ka. Então, aqui para o ponto A, vai ser a tensão vertical no ponto A, que é 0, que é 0 não, vai ser 48, que é a sobrecarga, vezes o Ka, que é o coeficiente de empuxo ativo que a gente determinou, que vale 0,52, menos 2 vezes 10, que é a coesão desse solo, vezes a raiz quadrada de 0,52. Daí, a gente encontra que no ponto A tem uma tensão horizontal, que é o empuxo ativo, e ele vale 10,53 kPa. Agora, para o ponto B, é a tensão vertical no ponto B, vezes o Ka, só que está faltando essa parcela aqui, ó, menos 2 vezes C, vezes a raiz do Ka. Daí fica o seguinte, a tensão vertical no ponto B a gente calculou é 138, vezes o Ka, que a gente calculou é 0,52, menos 2 vezes 10, que é a coesão do solo, vezes a raiz de 0,52. Resolvendo essa conta, temos que o empuxo ativo no ponto B vale 57,33 kPa. Quarto passo é o quê? É pegar os dados que a gente acabou de calcular, que é o empuxo ativo no ponto A e o empuxo ativo no ponto B, e jogar nesse diagrama aqui. Então, aqui no ponto A, empuxo ativo vale 10,53 e no ponto B, o empuxo ativo vale 57,33. Seguindo aqui, o próximo passo é determinar a resultante dessa distribuição. Essa distribuição de tensões, ela pode ser substituída por uma força concentrada. Como que a gente faz isso? A gente precisa determinar a área desse diagrama. A área desse diagrama é uma área de um trapézio. Como que eu determino uma área de um trapézio? Por esta fórmula aqui, ó.
H, que é a altura do muro de arrimo, base menor mais base maior, dividido por 2. Daí, para o nosso exemplo, a altura vale 5. O empuxo aqui, a base menor do diagrama, que é o empuxo ativo no ponto A, vale 10,5, mais o empuxo ativo no ponto B, que é a base maior, vale 57,33 sobre 2. Resolvendo essa conta aqui, temos que a força resultante do empuxo ativo é 169,7 kN por metro. Seguindo, o sexto passo é determinar a posição da força resultante do empuxo ativo FA. A posição da resultante do empuxo ativo é dado por esta fórmula aqui. Ó. A gente tem essas informações, basta jogar essas informações nessa fórmula. Para o nosso caso aqui, o H ele vale 5, a base menor vale 10,5, a base maior vale 57,3. Só jogar essas informações que a gente tem nesta fórmula que a gente encontra a posição da resultante. Essa fórmula aqui ela estava errada no exercício passado, estava em relação ao topo. E eu fiz uma revisão em relação à base. Então, esse valor que sai da fórmula é em relação à base do muro até a posição onde essa força concentrada está atuando. Então, essa posição em relação à base do muro é 1,92. E o último passo é a apresentação dos resultados. Então, eu quero que você apresente a distribuição de tensões horizontais, que é a distribuição do empuxo ativo naquele muro. Então, você vai ter que desenhar um diagrama dessa forma aqui, com o valor do empuxo ativo no ponto A, o valor do empuxo ativo no ponto B, a posição que está a força resultante e o valor da força resultante. Então, para o exemplo, o empuxo ativo no ponto A 10,5, o empuxo ativo no ponto B 57,33. Essa distribuição ela equivale a uma força concentrada no valor de 169,7 kN por metro e ela está aplicada em relação à base, uma altura de 1,92 metros. Beleza? Tem alguma dúvida em relação a esse exemplo? Tranquilo, professor. Não, professor, é tranquilo. Beleza. Daí, a atividade já tá colocada lá na pasta. Vocês podem fazer e entregar até quarta-feira, viu? Mas dá para fazer aí até o final da aula. Eu vou ficar aqui para tirar as dúvidas, viu? E pode utilizar o programa também, para quem quiser. Professor, que programa seria esse? Peraí, deixa Eu perdi o começo da aula. Tá, deixa eu parar a gravação aqui para não ficar muito grande.